Sandro. Agora aquele amém bem caloroso para Jesus, tá? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória. Vamos pôr de pé. Vamos agradecer a Deus, né? Por que agradecer a Deus, pastor? Pelo fôlego de vida, né? Por mais um dia estar na presença do Senhor, né? Esse culto maravilhoso, congresso, desde ontem, hoje pela manhã, né? Passamos até umas 3 e pouco da tarde aqui, foi bênção do Senhor. E agora estamos aqui para encerrar esse congresso, né? Se nós, dirigentes, pastores, estamos felizes, imagina o Senhor, né? Aí você pode estar pensando assim, mas fulano, ciclano, beltrano, né? Não compareceu. É porque não era para ele estar nesse lugar. Era para mim e você estar aqui. Porque a bênção que Deus tem para minha e para sua vida, é nós que vamos receber, não vai ser elas. Então esqueçam tudo que está lá fora nesse momento. Entregue o seu pensamento diretamente ao trono celestial. Vamos orar então. Quero chamar aqui a missionária Deja, você encontra, para estar fazendo essa oração. Em seguida eu vou dando a palavra do Senhor. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós continuamos aqui na presença do Senhor. É só eu subir aqui, eu já começo a me emocionar. E eu tenho que pedir ajuda. E eu gostaria de chamar a pastora Edivana, aonde ela estiver, né? E agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito aqui nesta tarde, nesta manhã. E eu estou grata, só agradecer. Não tem nem palavra, a palavra minha é gratidão a Deus. Aleluia! Por todas as bênçãos. Glória a Deus! E eu vou passar para a pastora Edivana, porque, sinceramente, eu me emociono muito nessa época, nesse congresso, nesse tempo. Para mim, Jesus já sabe o que está dentro de mim, eu não consigo nem expressar para a igreja. Mas a minha pastora está aqui, ela vai falar por mim. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A missionária Deja está bastante emocionada porque esse trabalho é um trabalho assim que ela sempre defendeu e que ela realiza. Porque falar em missões, quando nós falamos em missões, nós falamos missões, mas eu quero ver você executar missões, amém? Quando você faz missões, independente de onde você vai estar, se você está no anonimato ou não. Tem pessoas que fazem missões, mas querem estar no palco ou no público, né? Mas a missionária, ela faz missões lá no anonimato. A missões começou na casa dela. E por que nós estamos falando? Talvez as demais missionárias podem estar pensando, e eu quero chamar vocês aqui também no público para nós fazer uma oração para todos os missionários desta casa, amém? Aleluia. Logo mais nós vamos fazer um momento de oração, e da qual a gente também vai ungir 2 missionárias que já fazem esse trabalho. E surgiu esse trabalho de missões lá na casa dela, da qual nós ficamos por 7 anos lá, né? Então a igreja nasceu lá na casa de oração Ebenezer, que está ali na parede. E essa casa teve bastante pessoas que voltaram para Jesus, se reconciliaram. Alguns foram encaminhados para outras demais igrejas próximas da sua casa. Porque quando você faz missões, você não prega a placa de igreja, amém? Missões você se faz, aleluia, você encaminha a pessoa a uma igreja. Seja ela do lado do bairro, porque você não vai encaminhar uma pessoa para o outro lado da cidade se você não tem condições de pegar ela e levar à igreja. Então você precisa ter esse cuidado para fazer missões. Amém? A não ser que a sua igreja vai fazer todo esse trabalho. Mas esse não é o objetivo, porque o Senhor falou assim: ide por toda parte e pregai o meu evangelho a toda a criatura. E quando ele diz toda, independente da nomenclatura da sua igreja. A placa só é uma nomenclatura, amém? Glória a Deus, ela não deixa de ser uma nomenclatura porque é necessário. Mas missões se faz aqui dentro do coração. Missões se faz no dia a dia, não é só num congresso. E ela faz missões, amém? E na época do Covid, eu estou falando novamente porque tem pessoas diferentes aqui. E ela ficou quase 3 meses hospitalizada. Ela teve Covid bem no pico do Covid, onde cada um que era entubado, né, acabava sendo morto, né? E muitos morreram, muitos missionários, muitos pastores, muitas pessoas morreram, muitos da nossa sociedade. E lá estava ela. E várias pessoas morreram nesse tempo que ela ficou hospitalada, né? Ficou lá na UTI.
E ela chegou, não deixou que os médicos desligassem o aparelho, né? E aí, durante todo o processo, abriu exceção para uma visita, né? E até ninguém se visitava porque tinha muito medo de pegar Covid. E na época, eu disse para eles, eu vou no telefone. Quando eles perguntaram, tem alguém que possa assumir a visita, mas que assine esse termo na visita? Porque nós não responsabilizamos, porque pode voltar a sair de lá com Covid, porque é dentro do UTI. E eu falei, não, eu vou. Se os profissionais da saúde estão arriscando a sua vida, por que eu não, profissionais do ministério, não posso arriscar a minha vida? Amém? Então lá eu estava, e quando... é impressionante que a gente impacta a sociedade quando a gente arrisca. Amém? Não quando você vem no culto do domingo. Isso é ritual, isso é religiosidade também. Amém? Mas quando eu cheguei lá, e eles me equiparam para subir, e eles foram chamar a médica, e eu falei, ela falou, você tem certeza, você que vai subir, você é o que dela? Eu falei, eu sou amiga, a minha família tem ela como nossa família, e sou pastora dela também. Daí a médica falou, você é pastora, então você pode me esperar atender um paciente, que eu vou subir com você. Aí eu falei, amém. E assim ela fez, atendeu o paciente. Inclusive o paciente veio a óbito quando ela saiu para atender. E eles me levaram até ela, onde estava a missionária lá. Praticamente sem vida nenhuma, só respirando pelo aparelho, toda machucada, né, com o rosto todo queimado pela máscara, pela respiração. O tráqueo também totalmente inchada, porque muito tempo acamada, totalmente cheia de escarra nas costas, nas nádegas, costas, tudo. E ela falou, chegou a médica, ela falou, pode orar, pastor. E eu fiz uma oração bem simples, porque não é só oração eloquente que vai salvar. Amém? Aleluia. E aí eu me lembro dos fariseus quando oraram, só para que as pessoas vissem que orava bonito. E eu vi que ela estava me observando, médica. E eu disse, Senhor, aqui está a sua serva. Aos nossos olhos sem vida nenhuma, mas ainda os aparelhos diz, respira por ela. Se o Senhor tem algo para que ela termine aqui na terra, o Senhor pode trazê-la de volta à vida. Caso o Senhor não tenha, e se for para deixar ela vegetariana, o Senhor pode levar, porque ela está preparada. Falei, olhei para a médica e falei, muito obrigada, Jair. E assim nós descemos. E eles falaram, aguarda em casa, notícia dela. Fiquem com o telefone ligado. E o telefone não tocou, somente na hora do boletim. Os dias foi seguido, o telefone não tocava, somente na hora do boletim. E aí eles liberaram visitar ela, pelo menos, né, toda semana. Depois liberaram 2 visitas. E aí, como nós somos guerreiras, aí a minha família, enquanto a família dela nenhum foi visitar, porque tinha medo, talvez, não sei. Não havia mas nem o sangue, nem a filha dela foi visitar ela. Mas a minha irmã é corajosa, e hoje ela está aqui. Minha irmã mais velha, juntamente com a minha filha, falou, pode colocar meu nome, porque nós vamos lá. E foi ela e a minha filha visitar eles. E aí ela foi, e elas foram conversando, e a gente foi conversando, e Deus foi trazendo ela de novo à vida. Aí um dia eles ligaram para mim, disseram, vocês podem vir até aqui, pode estar liberada mais de uma pessoa. E nós chegamos lá. E quando nós chegamos, aí meu esposo falou, ele falou, hoje eu vou com você. Ele trabalha viajando, ele estava em casa. E nós chegamos lá, e daí eles falaram, pode subir os 2. Aí já me deu um gelo, né? Pode autorizar os 2 a subir. Quando nós chegamos lá, já tinha uma equipe de médicos lá esperando o chefe da UTI, da qual eles estariam desentubando e também tirando um fisioterapeuta que ia tirar pela primeira vez a traque. Só que eles falaram para nós que ela não iria falar por um bom tempo. E quando eles tiraram a traque, a médica pôs o dedo aqui nela. Ela olhou para o pastor e falou assim, oh meu filho, pastor, aleluia. E aí a gente começou a dar glória a Deus, né? Amém. Todos ficaram pasmos.
dentro do UTI. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, Deus é tão bom, tão maravilhoso, foi tão inédito, aconteceu, o milagre foi tão grande, que a saída dela foi registrada na RPC. Amém? Porque realmente era um milagre. Não teve ninguém que ficou tanto tempo entubada durante o período da Covid. Aleluia, mas Deus mandou ela num hospital que estava em reforma, que a UTI estava em reforma. Por quê? Porque o hospital estava quase sem recurso nenhum. E como o diagnóstico dela era já de morte mesmo, né? Então não ia ter muito problema desocupar a UTI. Mal eles sabiam que Deus estava escondendo dentro daquele hospital para que ninguém desligasse os aparelhos. Amém? Então é isso que Deus faz. E desde então ela vem cobrando este trabalho de missões. E até então não havia trabalho de missões há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E eu estava esperando ela recuperar também. E um dia o Senhor falou comigo no carro, vindo para cá no bazar. Aleluia, que ela faz com muito carinho também. E aí o Senhor falou para mim, chega lá e fala para minha filha que esse ano vai ter o congresso de missões. Amém? Isso faz 1 mês e pouco atrás. Uns 3 meses atrás, mais ou menos. E assim eu cheguei aqui e falei para ela, estava ela e a missionária Giovana, e a Giovana falou assim, parece que a pastora estava aqui conosco. Porque ela estava aqui triste, dizendo que a pastora não dava um voto de confiança para ela fazer o trabalho de missões. Amém? Aí eu falei, eu não estava, mas o Espírito Santo estava e eu obedeço o que ele manda. Amém? Então, para isso acontecer o trabalho de missões. Mas para acontecer um trabalho, você não tem que ficar de mãos paradas, de braços cruzados. Assim, ela começou a fazer uma arrecadação para que esse trabalho acontecesse. Porque ela não queria apenas um culto de missão. Ela queria um trabalho de missão. Bem? E aí nós começamos a trabalhar no bazar junto com ela. E do bazar ela arrecada a roupa, mas arrecada muito pouco, porque agora a brechó virou moda, ainda quase ninguém doa, só vende. E ela compra, vai nas brechoseiras, compra lote, essas coisas, e traz para o bazar uma vez no mês. E aí 50% dessa renda fica para a caixinha das missões. E chegou o grande dia do congresso. E aí nós fomos perguntar para a irmã que guardava todo esse dinheiro, né, com o dinheiro da igreja, e quanto que nós tínhamos em caixa para missões. E foi a partir de março que nós começamos a trabalhar no bazar novamente para fazer missões. Mas ela não parou enquanto não havia trabalho de missões. Ela continuou fazendo o bazar juntamente conosco, né? A irmã Giovana, que está sempre, a irmã Sol, algumas irmãs, a irmã Josiane, que também ajuda, né, sempre que podem nesse bazar. Ela falou assim, não, então, não vamos parar, pastora, não vamos parar. Vamos continuar com o bazar, vamos continuar vendendo lanche ou alguma coisa parecida. Aleluia. E a gente continuou. E aí ela falou assim, então, não tenha trabalho de missões, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um caixinha para o novo templo, porque o templo está pequeno e nós precisamos fazer alguma coisa. Um dia nós vamos conseguir arrecadar pelo menos 2 meses de aluguel. Porque eu falo para ela, Dejinha, para nós sair daqui, nós precisamos de 2 meses de aluguel no novo templo, para a gente respirar. Porque não adianta você abrir uma igreja e fechar 2, 3 meses depois, não é verdade? Falei, nós precisamos pelo menos 2 meses. Nós vamos ajuntar pela fé, pastora. Vamos continuar falando. E assim nós continuamos. E aí na sexta-feira do bazar, nós fomos para casa dela, ficamos lá quase umas 10 horas da noite. E ela falou, ai, nem podia ver com a irmã Sol quanto que nós já tem de missões, né? Ai, será que já deu 1.000? Eu falei, talvez sim, né? Não sei. E aí nós consultamos e a irmã Sol passou para nós quanto que tinha no caixinha de missões. Tinha 1.000 e quanto, irmã Sol? 1.184 nós conseguimos juntar para fazer o trabalho hoje de missões. Porque ele começou ontem à noite, mas ele foi durante o dia todo e agora à noite nós encerramos. E ela falou, mas é 1.184 no caixinha de missões. Mas antes também tem o caixinha à parte do novo templo. Esse tem 3.800 e pouco. Aleluia! Aleluia! Por que eu conto valores, irmão? Para você ver que o trabalho começa assim.
Começa pouquinho, às vezes você acha que não pode fazer. E por que eu estou contando isso na abertura de culto? Porque isso não é um culto comum, esse é um culto de missão. E missão a gente tem que falar sobre como é feito missão. Missão não é feito por quem tem muito dinheiro. Não, missão começa devagarzinho. E hoje também, essa noite, você vai ter a preletora falando aqui um pouquinho do trabalho deles de missão. Começou com servir um pão e um cafezinho. Então, todas as pessoas que estiveram aqui ministrando nessas missões, eu falei, eu não quero pregador renomeado, eu não quero destaque. Nós queremos alguém que realmente faz missão. Que realmente vai passar como que faz missão. Amém? Então, por isso que nesse congresso, nós destacamos bastante essa persistência da irmã Deja. Amém? Então, assim, e a gente ama a irmã Deja, né? E aí a gente compra a ideia dela. Eu não suportava bazar. Eu falava pra minha irmã, meu Deus do céu, eu amo muito a Deja, mas você gosta de bazar? Jesus. Agora eu virei uma brechoseira. Virou. Verdade. Eu venho pra cá, fico com elas até Agora embora. que me chama pra ir pra brechó. Aí eu falei, Deja, quando que é o próximo brechó? Ah, eu tenho um brechó lá. Hoje eu já falei pra ela, Deja, o próximo brechó, já arrumei um brechó numa igreja que a peça ela vai fazer pra nós a R$2, Deja, vamos lá. Olha o que Jesus faz. Glória a Deus. Eu tinha uma raiva de ficar carregando aqueles trapos pra cima e pra baixo, mas eu falei, mas eu amo a Deja. Por amor você fez isso. E amo a obra do Senhor. E quando nós amamos a obra do Senhor, e nós amamos a Deus primeiramente a obra do Senhor, e alguém que quer fazer, irmão, mesmo que você não goste, você vai lá e faz. Ajuda. Amém? E assim a gente foi contagiando as pessoas, né? Hoje tem a irmã Giovana, a irmã Josi, amém? Que nós vamos estar também consagrando a missões, e nós vamos fazer isso nesse ato agora. Amém? Aleluia. Eu quero pedir para os missionários chegarem até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podem subir aqui todos os missionários. Você vai entender que nós só temos missionário, amém? Glória a Deus. Está na hora de pensar um pouquinho, né? Amém? Cabe tudo aqui, Senhor. Amém? Então, como que eu faço para o Senhor? Primeiro, o Senhor desce no nosso coração. Aleluia. O que é um missionário? Todos nós somos missionários. Todos. Né? Nós temos esse chamado de levar. Mas tem alguns que vai lutar. Tem alguns que vai lutar pela causa, vai brigar pela causa. Tem pessoas que vai renunciar, fazer renúncia para fazer missões. Amém? E aí a gente começa a observar essas pessoas que estão fazendo isso, que já faz isso. Amém? Então a gente procura ver que trabalho essa pessoa tem feito. Amém? E é uma responsabilidade. Amém? Tem pessoas que falam assim, eu não sou pastor, quem é a pastora Edivânia. Não, eu cuido das ovelhas, mas quem gera ovelhas é ovelhas. Amém? Aleluia. Eu e meu esposo, nós cuidamos de ovelha, mas quem que gera ovelha? Ovelha. É verdade. É verdade? É você que faz o trabalho ali fora também. Amém? Então essas mulheres fazem um trabalho. Né? E essa igreja, amém, tem esse trabalho de missão. Embora ela seja bem pequena, é uma comunidade pequena, mas ela tem uma casa de apoio. Tem muitas igrejas grandes que não tem uma casa de apoio. E você não tem uma dificuldade grande aonde você vai encaminhar alguém. Aqui não. Os irmãos daqui da igreja, se alguém procurar, você fala, não, minha igreja tem uma casa de apoio. Eu vou ligar para meu pastor, e vou ver se eu posso ajudar. Não é qualquer lugar. Né? É para quem acredita. Aleluia. Que fazer missões, você vai fazer renúncias também. Amém? Aleluia. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, perante a igreja, já nesse encerramento do Congresso de Missões, nós vamos estar ungindo a irmã Josiane e a irmã Giovana para fazer missões. Mas Giovana tem sido atacada aí bastante. Mas o coração na missão é mais forte. Aleluia. A igreja tem acompanhado o processo dela aí. Amém? Onde o inimigo tem afrontado, né, querendo tentado tirar ela da igreja. Amém? Mas ela está firme. Porque a missão queima maior dentro de você. Glória a Deus, aleluia. O amor pelas almas é maior, aleluia, do que muitas injúrias, muitas coisas que vêm no caminhar nosso cristão. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que vocês se ajoelhem em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero convidar aqui o pastor Eliel, que é o nosso pastor, que é
era missionário também, aleluia, desta obra. Nós conhecemos o pastor Eliel como missionário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que ele possa estar orando. Amém. E nós vamos estar, aleluia, ungindo elas, dando óleo. E com isso não vai mudar nada. Amém. Só vai aumentar a responsabilidade. Amém. Eu conversei com elas antes. Porque Deus, ele fala assim para nós que tudo nós aceitamos. O Senhor não vai fazer nada sem você aceitar. E quando nós aceitamos o chamado, nós também estamos prontos para fazer essa obra com zelo e para defender a obra de Jesus. Amém? Aleluia, para defender o Evangelho e para gerar mais missionários em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Papai querido, aqui está tuas filhas, Papai querido, a qual o Senhor escolheu, Senhor amado, para descer essa unção, Papai querido, sobre a vida delas. Papai querido, nós queremos te pedir nesse momento, Pai, fortalece as tuas filhas, dá graça, Senhor amado, nessa nova etapa, Senhor amado, do ministério, Papai querido, da tua filha, Papai querido. Pai, abençoa a tua filha, Senhor amado, fortalece ela na tua presença, Papai querido, para essa vocação a qual o Senhor preparou para a vida dela. Papai querido, abençoa a tua filha, Senhor amado. Pai, fortalece, dá graça para ela, a qual o Senhor escolheu, Senhor amado, para esta obra, Senhor amado, a qual ela já tem sido missionária na tua obra, já tem feito, Papai querido, o teu ídolo, Papai querido. Pai, nós apresentamos elas diante de ti, Senhor amado, Papai querido, e antes, Papai querido, de nascer, Papai querido, no coração da tua serva, o Senhor já tinha determinada essa unção, Papai querido, para a vida da tua filha. Papai querido, então abençoa elas, Papai querido, cobre elas com as tuas mãos, fortalece elas, Papai querido. Papai querido, que essa unção, Papai querido, não venha só ser um azeite, Papai querido, na cabeça da tua filha, mas que venha continuar fazendo a diferença, a qual elas têm feito, Papai querido, na tua obra, por onde tem passado, por onde tem falado do teu amor. Papai querido, então nós apresentamos elas na tua presença, Papai querido, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Sandro, amém, para estar fazendo essa oração em nome a todos os missionários agora. Amém? A todas essas mulheres corajosas que não negaram o seu chamado. Que elas disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém? Para que ela venha se fortalecer cada vez mais. Aleluia. E mesmo na enfermidade, mesmo com a dificuldade, amém? Que é a força, que muitas vezes a gente fala, como diz a missionária Deja, eu sou uma missionária falhada. E eu quero dizer para ela que de falhada ela não tem nada. Amém? Às vezes a gente brinca que ela diz assim, a gente fala que é da meia sem noção. Mas Jesus gosta desses loucos mesmo. É estes loucos que Deus quer usar. Amém? Porque se você for muito certinho, você não faz missão. Você não faz. Se a gente for muito certinho, a gente não aguenta. De vez em quando Deus deixa a gente meio louco mesmo. Para acreditar no sobrenatural dos céus. Né? E as coisas do céu são inexplicáveis. Amém? Então eu vou pedir para que a igreja estenda mais uma vez as suas mãos. E que essas mulheres venham ser fortalecidas. Não só nesse congresso de missões, mas que elas continuem. E a partir desse congresso, uma vez no mês, terá o culto de missões dirigido por elas. Aleluia. Assim, eu creio que a igreja vai crescendo na terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Dando uma palavra aqui, eu estou lendo em seguida, né? Então, em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui,
envia-me. E aqui estão elas, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com luta, dificuldades. Esse ano foi um ano bem difícil, mas Deus tem honrado. Né? Este congresso aconteceu desde de ontem, mas nós vivemos um mês atrás sofrendo as consequências, as lutas. Né? Por quê? O inimigo não estava contente com este culto. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nós fizemos um cronograma, eu e minha esposa, e não seguimos o cronograma. Totalmente ao contrário. Deu tudo errado. Por quê? O homem faz planos, muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Glória a Deus. Então todo o nosso cronograma foi por água abaixo. Nós estamos seguindo apenas o mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Apocalipse 3:22 fala claramente: quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas nós somos teimosos. Nós ouvimos o Espírito Santo falar no nosso ouvido e queremos fazer por nossa vontade própria. Ai, Deus vai lá de cima, tu quer teimar comigo? Então espera aí. Fiquei 5 dias sem comer nada. Para engolir a saliva me doía um monte. Fomos no médico 2 vezes, a médica estava abismada. Mais um dia estava tudo trancado. Ele fez sugação. E o remédio não fazia efeito, o antibiótico mais forte que tinha não fazia efeito. E minha esposa preocupada. Mas por quê? Para que essa grande obra acontecesse. Porque Deus sabia que a bênção ia ser grande. Né? Quem esteve pela manhã que viu hoje, certamente, o mover do Espírito Santo na boca do pastor Jair. Aleluia. A pastora fez aqui, falou de valores. Foi gastado quase tudo que tínhamos, né? Foi um dia abençoado. Eu fiquei desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde assando carne ali. Todos que passavam vinham comigo. Aí engraçado é que um vinha, comia, falava pro outro vinha com mais outro. Daqui a pouco tinha mulher. E nós queríamos guardar as coisas, e você dava mais um e foi. Falei, sabe uma coisa? Eu vou assar tudo que tem aqui. Botei a churrasqueira e assamos tudo, né? Oh, glória. Deus nos honrou. No Aleluia. final do culto da tarde, o pastor Jair fez um grande apelo aqui. Foi lindo. Oh, aleluia, Deus. Ele pegou o QR Code e botou aqui em cima. Isso é um ato de fé que ele fez. Glória. Ele queria R$500. Quando juntasse R$500, ele parava de contar. Oh, aleluia. Agora pergunte quanto Ai, juntamos. querido, em tudo eu te dou graças. Uma igreja pequena. Alguém sabe do valor? 1.418. Eita, glória a Deus, aleluia. O tanto de pessoa que tem agora à noite. Não tinha nem a metade, né, irmão? Nem a metade. Não tinha metade. Nem a metade. Oh, Foi lindo o mover do Espírito Santo. Aleluia. Ali eu pude ver grandemente o mover do Espírito Santo sobre essa igreja. Glória a Deus. Aí as pessoas vêm para essa igreja, uma igreja pequenininha, não dão valor. Jesus. Aqui você faz presente. Olha aqui é uma igreja de resgate. Usa, Senhor. E muitos que almoçaram conosco hoje, Oh, pela glória. manhã, pela parte da tarde, já passaram pela casa de recuperação. Né? Ô, pastor, que bom. Oh, que bom. aleluia, Jesus. Teve um jovem que sentou, foi o primeiro. Não conta lá. Eu não sou digno de estar com vocês aqui, pastor. Ô, Jesus, como é bom. Aleluia. Não sei quanto dia ele não comia, né? Comeu, saiu glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Então, isso é um ato de fé. Esse culto foi um ato de fé. Tremendo. Oh, Jesus, Né? Pai. Que Deus é maravilhoso. Vamos orar então pelas servas. E vamos dar continuidade nesse culto. O pastor Deolane vai estar dando continuidade. Porque eu abri o culto e o pastor não abriu. Que nem eu falei no começo, né? O planos é nosso. É verdade. Mas a resposta é do Senhor. Pela manhã o sol não pegava de jeito nenhum. Oh, Né? Deus. Mas Deus enviou lá de longe, de Araucária, um servo do Senhor, mexeu no som, minha esposa foi cá, pegou todo o som da Assembleia de Deus, né? E deu tudo certo, É né? para ti, Jesus. E mesmo assim o diabo deixou nós frustrados. Por quê, pastor? Um grande amigo meu veio a falecer, presidente de casa de recuperação do estado de Joinville, chamado Shalom. Para quem sabe, né? A Assembleia de Deus ela é muito poderosa, né? Centenária. E
E o Centro de Recuperação da Assembleia de Deus, irmãos, meu, Oh, glória a Deus. é coisa linda, linda. Eu estive lá um monte de vezes, passei por lá, já pregamos lá. E esse Valdir, amigo meu, se converteu e seguiu adiante o projeto. Mas hoje Deus recolheu ele. Mas ele fez um excelente trabalho. E terminando o culto, logo mais estaremos para Joinville, homenagear a família dele. Não porque devemos homenagear um morto, não. É um ato de gratidão à pessoa que serviu a Deus, que fez um bom trabalho. Bem, igreja? Vamos orar então? Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui na tua presença